O Museu de Antiguidades Mecânicas foi abandonado há décadas em Caçapava. A reportagem é de Carolina Silva. O Centro Cultural de Caçapava guarda uma relíquia do automobilismo, um dos acervos mais importantes da América Latina. Esses carros pertenciam ao empresário Roberto Lee, um colecionador pioneiro no Brasil e que deixou muitas lembranças aos moradores da cidade. Eu vi o Roberto Lee dirigindo esses carros na rua da minha casa. Eu corri atrás, porque a gente adorava ver ele passar com esses carros. A coleção de Lee reúne 40 veículos, como este Packard 1938, que conduziu o príncipe Philips em visita ao Brasil em 1968. As viaturas e caminhões do Exército que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Este Tabou 1923, inteiro de madeira, e o Cadillac 1954, que nunca passou por restauração. Esse carro é o mais importante do acervo. No mundo só existem 8 e na América Latina ele é o único. O acervo Roberto Eduardo Lee é um dos mais importantes da América Latina no que se refere ao antigo mobilismo e à prática de colecionar carros antigos. Ele foi herdado pela filha do Roberto, Maria Ângela Matarazzo Lee, e entregue para a administração pública no ano de 2011, numa parceria para que o museu fosse reaberto e esse acervo retornasse à população de Caçapava e de todo o Brasil. Todas essas relíquias ficavam em um museu na fazenda de Roberto Lee, mas o lugar ficou abandonado e os carros foram alvos de vândalos. Para que a população possa apreciar toda a história por trás desses automóveis, a Prefeitura de Caçapava tem recebido a ajuda do Exército para a restauração do Centro Cultural. O 6º Batalhão de Infantaria Leve, representando o Exército Brasileiro, a gente está apoiando a Prefeitura de Caçapava na revitalização do espaço de apresentação de carros aqui da cidade. A estimativa hoje é a gente terminar dentro de 2 semanas a parte de pintura de todo o complexo, com apoio do pelotão de obras do 6º Batalhão de Infantaria Leve. E hoje a gente trabalha com 15 homens aplicados aqui em diferentes turnos. Depois de tanto tempo parados e em péssimo estado, surge uma esperança para a história destes clássicos. Então são carros maravilhosos, né? Se você analisar esses carros, não existe mais. Esses carros são carros que só existem em acervos, na mão de colecionadores, né? Graças ao Roberto Lee. Quer saber mais sobre a sua região? Fique agora com o Plantão da Redação. Olá! Após pressão da Justiça, a Câmara de São José dos Campos cortou 21 assessores. Cada gabinete deverá exonerar um servidor comissionado. Assim, os vereadores que têm 9 assessores ficarão com 8. No ano de 2015, foram demitidos 42 servidores. Com dívida de 89 milhões, a Wall Nutrition, em Caçapava, é alvo de operação e tem comercialização de produtos suspensa. A Secretaria da Fazenda informou que débito tributário com o Estado corresponde ao período dos últimos 3 anos. A empresa reconhece o débito, mas sinaliza que tem créditos estaduais que superam o valor devido e que não foram considerados. O Estado contesta e afirma que essa compensação não pode ser realizada. Segue o repórter setorial. O número de casos de hanseníase no Brasil caiu entre 2006 e 2015. A doença ainda é considerada um problema de saúde pública, mas especialistas definem estratégias de combate à hanseníase. Há pouco mais de 30 anos, Célio fazia um tratamento contra a hanseníase, doença causada por bactéria e que atinge principalmente a pele e os nervos. Me tratei 3 anos e 6 meses como reumatismo, foi dado no primeiro momento como reumatismo. Depois desses 3 anos e 6 meses que eles viram que não era reumatismo, me encaminharam para um posto de saúde e lá foi dado o diagnóstico que era hanseníase. Depois de 1 ano de tratamento, Célio se curou, mas sofre com limitações. Atrofiamento dedo das mãos, dedo dos pés, né, minhas mãos. Tem atrofiamento nas mãos, perda de força.
E para debater o assunto, governo e especialistas do mundo inteiro se reuniram na Fiocruz. No encontro, estratégias para interromper a transmissão da hanseníase foram discutidas. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2015, houve uma redução de 34% no número de casos da doença no Brasil. Apesar dos avanços no combate à doença nos últimos anos, a hanseníase ainda é considerada um problema de saúde pública. Só no Brasil, são 30 mil casos a cada ano. Infelizmente, o Brasil é o segundo país do mundo em casos de hanseníase, uma estatística que precisamos mudar, mas mais do que estatística, precisamos promover a saúde e a interrupção da transmissão. A coordenadora do Programa Nacional de Hanseníase do Ministério da Saúde afirma que o Brasil segue as metas da OMS para enfrentamento da doença, com foco na redução de incapacidades físicas nas crianças. Em 2010, 65% das pessoas que eram diagnosticadas na hanseníase estavam na atenção básica. Quando eu trago esse número para 2015, a gente tem hoje 75% das pessoas tendo o seu diagnóstico na atenção básica. Existe tratamento. Primeiro momento que apresentar um dos sintomas, que são manchas brancas, manchas avermelhadas, caroços, acompanhados de perda de sensibilidade, procurar um posto de saúde mais próximo da sua residência, passar por um clínico geral, o clínico geral vai fazer uma avaliação e passar por um dermatologista. O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, muda o discurso com relação ao presidente Michel Temer e modifica a estratégia em relação à reforma trabalhista. Desde o mês passado, o presidente Michel Temer tem sido alvo de críticas por parte de Renan Calheiros. O líder do partido endureceu o discurso contra as reformas propostas pelo governo e a respeito das denúncias contra Temer. Nesta semana, ele decidiu dar uma trégua. Às vésperas da reunião para decidir a permanência dele na liderança do partido, Renan rasgou elogios ao presidente Temer sobre a nomeação de Torquato Jardim para o cargo de ministro da Justiça. Eu cumprimento também o presidente da República pela nomeação de um ministro da Justiça digno do nome, que pode exercer, nesse momento difícil, um papel de interlocução na vida nacional. Cumprimento, mais uma vez, o presidente da República pela nomeação de um ministro da Justiça. Antes, Renan Calheiros atuava para modificar o texto da reforma e atrasar as votações. Mas agora, a outra estratégia do PMDBista para amenizar os riscos de perder a liderança foi desistir de mudar os membros do PMDB na Comissão de Assuntos Econômicos. Na segunda-feira, Renan também manifestou preocupação com a crise política e fez duras críticas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e aos meios de comunicação. A sequência de acontecimentos é preocupante. Competências e prerrogativas do Congresso Nacional vêm sendo usurpadas com anistias indefensáveis. Mecanismos judiciais são manipulados para impedir a atividade legislativa. Clima mental desfavorável e violento aos deputados e senadores é estimulado pelas redes sociais e até, pasmem, pelos meios de comunicação. Ele seguiu o discurso e chamou de excessos algumas decisões no âmbito da Operação Lava Jato. Estamos diante de um ambiente de excepcionalidades jurídicas próprias de um estado de exceção. Utiliza-se o Instituto da Delação como política de Estado, a exemplo do que foi a censura e a tortura na ditadura. A prisão preventiva é decretada para terrorizar e obter delações, dedurar, inventando situações para sair da prisão ou da inevitabilidade da prisão, passou a ser um bom negócio para criminosos confessos, regiamente recompensados com a impunidade e a lavagem oficial do dinheiro público roubado. Renan Calheiros é o autor do projeto de abuso de autoridade que pune juízes e procuradores no Ministério Público. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal e é alvo de investigações da Lava Jato. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui no Giro News. Ok, vamos às notícias.
Neste ano, os brasileiros trabalharão mais de 150 dias só para pagar impostos. A reforma tributária, que está em pauta no governo brasileiro nas últimas 2 décadas, não sai do papel. Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário mostra a evolução do peso dos tributos ao longo do tempo. Em comparação à década de 1970, o dado fica mais relevante. Naquele ano, o brasileiro trabalhou 75 dias para pagar seus impostos. O Ministério da Saúde lança aplicativo que permite acesso a diversos serviços do SUS. Através do novo aplicativo, 170 milhões de brasileiros poderão utilizar serviços como o Cartão Nacional de Saúde, a lista de medicamentos e acompanhamento de carteira de vacinação. O PIB, Produto Interno Bruto, que é o conjunto de bens de serviços e riqueza produzidos pelo país, cresce 1% e tem a primeira alta após 2 anos em queda. O resultado foi divulgado pelo IBGE e que se deve ao desempenho do agronegócio. E já eu volto com outras notícias da nossa região. Até já! Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada e tem nova meta. Os detalhes você confere em instantes.